Início da transmissão, vamos falar sobre esse assunto porque o governo está sendo pressionado e está se movimentando para dar respostas à população e a principal delas é justamente saber quando os aposentados e pensionistas que foram vítimas dessas fraudes serão ressarcidos. Já vou chamar a minha colega repórter Paola Cuenca, que está acompanhando esse assunto, acompanhou também a saída, a demissão do ministro da Previdência, Carlos Lupe. Então tem todos os detalhes sobre o assunto. Paola, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Então, o INSS se posicionou sobre esse plano para ressarcir esses aposentados e pensionistas. Então, conta pra gente qual é a previsão. Aliás, muita gente com expectativa alta em relação a esse ressarcimento, né? Muito boa tarde a você. Boa tarde para você também, Suene. Para quem está nos acompanhando, ansiedade muito bem explicada, né, pelo fato desse escândalo ter afetado mais de 4 milhões de beneficiários do INSS, e a previsão é de que um cronograma daquele programa para ressarcimento dessas pessoas que foram afetadas, que foram lesadas, saia até a próxima semana. Isso porque o próprio presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, já falou que o presidente Lula cobrou uma resposta imediata, o mais rápido possível, para que seja apresentado justamente esse cronograma de como fazer as pessoas que tiveram ali seus R$ 70 mensais descontados, R$ 50 mensais descontados, que elas possam ter esses recursos novamente. De acordo com o presidente do INSS, o processo já está numa finalização ali sobre como estruturar esse programa. Eu lembro que na sexta-feira pós-feriado, o presidente do INSS se reuniu com a Advocacia Geral da União, com a presidência da Dataprev, que é o sistema, a área do governo responsável por gerir justamente os dados das pessoas que são beneficiárias do INSS, tudo para fechar esse plano, e no domingo teve outra reunião. Então eles afirmam que na próxima semana, no máximo, esse plano, esse cronograma vai sair. O que está faltando agora são esses ajustes finais para conversar tanto com a área política quanto para a área jurídica a respeito de como realmente fechar esse plano. Suane. E, Paola, a gente viu uma orientação, inclusive, de vários advogados, alguns que participaram do Poder Expresso na semana passada, né, além de outros especialistas falando sobre essa questão do ressarcimento, que já que essas entidades associativas não estavam mais respondendo os aposentados para quem ligava, a primeira orientação era ligar no 0800 e tentar esse ressarcimento, só que depois dessa fraude, né, que foi essa operação, inclusive, da Polícia Federal que foi deflagrada, essas entidades pararam de responder e também de fazer esse ressarcimento para alguns aposentados ainda que conseguiu antes de tudo isso estourar. Então, a orientação dos advogados era que essas pessoas buscassem o seu extrato e se vissem descontos que não eram autorizados para entrar, né, acionar a justiça, pedindo esse ressarcimento, pedindo também a indenização por danos morais. E a gente viu aqui que além desse plano de ressarcimento, até por isso não deve ser divulgado essa semana, porque há ali uma conversa, como você colocou, com o judiciário, né, com a justiça, também com a área política, e entre os entes que estariam envolvidos aí nessa negociação está o próprio Supremo, o Conselho Nacional de Justiça, também a Defensoria Pública. Então, por que, né, se está também envolvendo essa área jurídica? Se trata, então, dessa possibilidade de outras ações correrem em paralelo desses aposentados que já estão buscando a justiça para ter, né, esses seus direitos garantidos? Seria isso? Pois é, além disso, a gente também tem que pensar que é possível que se faça algum tipo de ação coletiva no sentido de responsabilização e cobrar danos morais do INSS, processos que podem passar, por exemplo, pela Defensoria Pública da União, que é a parte da justiça gratuita que vai defender justamente os vulneráveis em processos ligados ao INSS, ou o Ministério Público poderia entrar com uma ação civil pública também nesse sentido, a respeito da lesão administrativa, enfim, civil das pessoas. E daí, nesse sentido, é preciso, a hora de fechar esse programa, que já vai ter um grande custo, inclusive, a possibilidade de um grande custo para os cofres públicos, também deixar algo amarrado da forma política e amarrado nessa parte jurídica, para que também
no momento em que se faça esse programa, não se cria uma outra oneração com outros possíveis processos que possam surgir, então há uma articulação também nesse sentido. E a gente também tem que lembrar, a Suane, você falou isso, olha, tem pessoas, no começo a orientação era que você falasse com essa entidade, tentasse já reaver aquilo que estava sendo descontado. A gente tem que lembrar que no momento em que essa operação estourou, os repasses foram barrados para as entidades já agora nesse mês, então já havia sido colocado antes mesmo da nomeação do novo presidente do INSS, que o INSS tinha barrado os repasses de descontos para esse mês, no sentido de que quem teria o desconto no final de maio, junho, já vai ter esse recurso colocado de novo, então essas entidades não estão mais podendo fazer descontos, porque esses convênios eles foram suspensos junto ao INSS para conseguir haver esse desconto de mensalidade das entidades associativas, mas o que o INSS também está buscando, o governo de uma forma geral, é para fazer o ressarcimento com base justamente no que essas entidades retiraram de recursos, ou seja, cobrar que essas entidades arquem com o custo de tudo isso. E um dos planos que estão sendo colocados, por exemplo, é que na operação que foi feita pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, houve uma apreensão muito grande de itens de luxo, por exemplo, carros de luxo, joias, relógios. Existem imóveis também que foram congelados por conta desses bens muito caros, imóveis aí de 3 milhões de reais, por exemplo, que também foram congelados. E o objetivo do INSS é conseguir, ao longo desse processo, executar esses bens que foram apreendidos para que então esses bens de luxo possam dar o recurso necessário para que o ressarcimento seja feito sem pesar para o cofre público de uma maneira excedente ao que seria possível, porque vamos lembrar do que já apareceu na investigação da Polícia Federal, que nem foram todas as entidades conveniadas com o INSS que foram investigadas, já há ali uma arrecadação dessas entidades de 2019 a 2024 de mais de 6 bilhões de reais, ainda que não possa se dizer quanto dessa cifra foi feita a arrecadação de forma irregular, ilegal, ou quanto de fato havia autorização daqueles beneficiários do INSS para fazer o desconto, ainda assim é uma cifra bilionária. Então a gente sabe que é algo que, se fosse bater no orçamento público hoje, demandaria um crédito extraordinário que vai aumentar a dívida pública, também é uma situação complicada para o governo. A gente tem esse outro aspecto para ser pensado, então também o INSS quer utilizar justamente esse processo da investigação, da apropriação de bens, para conseguir retirar recursos dali e pesar menos para os cofres públicos. Tanto é que o INSS já abriu procedimentos de PAR, que eles chamam, procedimento administrativo de responsabilização, para essas pessoas jurídicas, essas entidades já serem responsabilizadas ali de forma administrativa, de forma civil, para também, dentro desse processo, conseguir responsabilizar essas entidades pelo efeito que foi gerado antes mesmo de se definir uma investigação, o que cada dirigente, o que cada dono, sócio ali daquela entidade tem de responsabilidade também no processo para tentar dar essa resposta rápida, só que sem ter um peso muito grande para o orçamento desse ano ainda, Suane. Em Paola, dessa responsabilização que vai ser feita na via criminal, que está sendo investigada pela Polícia Federal, inclusive com base nesses mandados aí de busca e apreensão, que eles colheram vários documentos, e, enfim, vários também eletrônicos que estão sendo analisados. Então, além dessa via criminal, a ideia, inclusive, desse grupo de trabalho por parte que envolve aí, né, o INSS, a Advocacia Geral da União, ou seja, é que essas entidades já possam responder e também ser responsabilizadas em outra via que seria um caminho mais rápido, seria isso? Sim, uma via administrativa, porque esse processo de responsabilização das pessoas jurídicas, né, esse procedimento administrativo de responsabilização, ele faz parte da lei anticorrupção. Então, é justamente uma forma de colocar aquela entidade ali, passando pelo procedimento instaurado, a investigação, uma análise, sair de fato aquele julgamento sobre a responsabilização daquela empresa dentro desse escopo da lei anticorrupção, também ser uma penalização a essa empresa, ela fica marcada, enfim, para fechar outros tipos de negócios, e já é também um outro instrumento que o INSS quer utilizar para responsabilizar essas entidades diante de todo esse processo, diante de todo esse conflito, a crise que o governo tem para administrar agora com esse escândalo do INSS. Estou aqui no nosso chat, inclusive, o Arnaldo diz o seguinte: descobri a fraude há 1 ano e bloqueei. E tem algumas pessoas falando até de possíveis irregularidades nessa questão dos consignados. O caso é que vai ser necessário aí, né, Paola, uma revisão,
vamos dizer assim, de todos esses processos, esses descontos feitos tanto, né, em relação a entidades associativas, que por enquanto está bloqueado, não sabemos, né, até quando, e também dessa questão dos empréstimos de consignado, enfim, o INSS vai ter que fazer essa revisão, inclusive esse plano de trabalho também está prevendo medidas de prevenção para que isso não aconteça mais, né, já que envolve aí milhões de pessoas, né, no Brasil. O que muito foi colocado é que essas fraudes também elas passavam porque não havia um sistema de checagem muito forte para verificar se de fato, o documento que foi colocado dentro do sistema do INSS diz que tem uma assinatura ali do idoso dizendo que ele concorda com esse desconto. Não havia um sistema de muita checagem disso, então eles já estão também trabalhando para implantar ou a biometria, aquele reconhecimento facial, que é um processo que a gente que está já habituado, né, a utilizar, por exemplo, sistemas bancários, você sabe que às vezes para algumas movimentações você tem que pegar o celular e colocar ali próximo do seu rosto, fazer aquele reconhecimento, a leitura. Então também já estão tentando implantar essa tecnologia para a possibilidade de liberação novamente desses convênios, dos descontos das mensalidades das entidades associativas, direto ali no benefício, seja a pensão, seja a aposentadoria. Porque a gente precisa lembrar que, diante desse processo, até existem algumas entidades associativas que têm características de serem empresas fantasma, que foram criadas justamente para participar desse esquema ilegal de desconto não autorizado, mas existem outras entidades que, de fato, tinham autorização daquele beneficiário do INSS, porque junto dessas mensalidades ele tinha uma consultoria jurídica ou acesso a um plano de saúde, algum outro tipo de benefício junto a essa entidade associativa. Então, diante desse panorama, para tentar evitar novas fraudes, eles têm que implantar essas tecnologias, estão fazendo os estudos para implantar essas tecnologias e no momento em que houver essa liberação, de fato ter medidas melhores de prevenção a toda essa situação que aconteceu. De fato, fica realmente algo que talvez, né, já deveria ter sido implantado, já que a gente vê sistemas, por exemplo, do gov.br, que já demandam aquela verificação em 2 fatores, às vezes para você entrar, algum outro tipo de verificação também seria necessário para esse caso, mas com o escândalo, então, estão estudando para, na questão de liberar de novo essas mensalidades, esses descontos de forma legal, ter essa autenticação maior, uma conferência, uma geolocalização, um reconhecimento facial, para ter mais instrumentos que possam mostrar que não foi uma fraude, não é alguém tentando se passar por aquele idoso para conseguir acessar e colocar a mão, de fato, né, em uma parcela desse benefício. Pois é, Paola, é um ponto bem relevante que você ressaltou, essa questão da biometria, de outras formas de você conseguir comprovar que se trata do idoso ou da idosa, enfim, do beneficiário. Pode ser no início um pouco complicado para essas pessoas que não têm tanta habilidade assim no sistema digital, mas é um passo necessário para garantir essa segurança maior na liberação desses benefícios, e se isso não é feito, acaba acontecendo esses criminosos se aproveitando dessas falhas, né, dessas vulnerabilidades desse ambiente digital e fazendo esses golpes e, ao mesmo tempo, se tornando cada vez mais difícil dessas pessoas terem acesso ao dinheiro. Então, é complicado no início, qualquer transição é um pouco mais complexa, em especial no nosso país que tem muitas desigualdades, mas é um passo fundamental. Paola Cuenca, muito obrigada pelas suas informações. Qualquer atualização, estamos à disposição aqui no Poder Expresso. Uma ótima tarde. Só vou fazer um adendo, Suane, para quem está nos acompanhando e de fato foi lesado, se proteja de golpes. Ainda não há esse cronograma do governo já apresentado, um plano para esse ressarcimento. Então, se você receber alguma mensagem prometendo esse ressarcimento para entrar em contato ou algo, não acredite. Se trata de golpe. Infelizmente, a gente sabe que nessas situações muitos golpistas, outros golpistas até se aproveitam de toda essa situação. Então, não confie em quem diga que já pode te devolver esse dinheiro, porque não há ainda esse plano divulgado pelo governo federal. Muito bem colocado, Paola Cuenca. Muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Bom trabalho. Até mais.